Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. A gente passa a vida toda ouvindo que crianças são criaturas amáveis e inocentes, precisam apenas ter uma boa educação e criação. Mas será que isso é de fato uma verdade? Algumas crianças simplesmente perdem a cabeça e cometem crimes que deixariam muitos adultos criminosos chocados de medo. Acredite ou não, os jovens mais cruéis da história. Willie Buskett. Para algumas pessoas, parece não haver outra opção senão o crime. É isso que Willie Buskett, um garoto nascido no bairro Harlem, em Manhattan, Estados Unidos, pensava. Ele acreditava que, igual a seu pai, também acabaria se tornando um assassino. Entre os dias 19 e 27 de março de 1978, o garoto de 15 anos matou 3 pessoas a tiros, incluindo um funcionário de trânsito de Nova York. Buskett se declarou culpado, mas foi inicialmente condenado a apenas 5 anos de detenção em uma instalação juvenil. Mais tarde, ele acabou acumulando uma sentença de 82 anos de prisão por assalto, incêndio criminoso e tentativa de fuga de uma instituição correcional. Josh Phillips. É certo chamar este de um erro de julgamento? Em novembro de 1998, uma jovem chamada Maddie Clifford desapareceu em Jacksonville, Flórida. Uma semana depois do desaparecimento de Maddie, seu corpo foi encontrado na cama d'água de um adolescente de 14 anos de idade chamado Josh Phillips, com indícios de que ele a havia espancado e esfaqueado até a morte. Phillips, desde então, afirma que lamenta o incidente. O adolescente foi condenado à prisão perpétua por acusações de homicídio em primeiro grau e sem liberdade condicional. Edmund Kemper. Algumas pessoas aparentam ser bem ajustadas, mas isso pode esconder suas piores qualidades. Por exemplo, o jovem Edmund Kemper conseguiu convencer os psicólogos do Hospital Estadual Atascadero de que era uma pessoa de mente sã, apesar de ter matado seus avós após uma discussão quando tinha 15 anos. Ele conseguiu evitar mais de 5 anos de prisão e foi liberado em 1969. Tragicamente, isso lhe permitiu assassinar 6 estudantes universitárias, sua mãe e um amigo dela, 3 anos depois. Graham Young. Graham Young era um jovem natural de Newsden, em Londres. Ele era fascinado desde a sua infância pelos efeitos de venenos. Em 1962, Young foi preso depois de confessar a tentativa de envenenamento de sua família. O ato que incluía servir chá com o veneno beladona para sua própria irmã. O adolescente ficou 9 anos detido na unidade psiquiátrica Broadmoor. Posteriormente, ele envenenou cerca de 70 pessoas com chá e ganhou o apelido de o envenenador da xícara. Brian e David Freeman. Os irmãos Brian e David, filhos mais velhos da família Freeman, eram fervorosos neonazistas que se ressentiam por causa de sua rígida educação como testemunhas de Jeová. A reação violenta por causa da religião de sua família veio à tona em fevereiro de 1995, quando os 2 irmãos foram presos pelo assassinato de seus pais e do irmão mais novo, com a ajuda de seu primo, Nelson Burrell. Brian e David conspiraram para se declararem culpados, a fim de evitar a pena de morte. E para a surpresa de todos, eles conseguiram o que queriam. Brenda Spencer. Não gostar de segundas-feiras não parece ser uma razão válida para assassinar alguém. No entanto, esta é, supostamente, a desculpa da jovem de 16 anos de idade, Brenda Ann Spencer. Em 29 de janeiro de 1979, uma segunda-feira, Brenda efetuou 30 disparos na Cleveland Elementary School. Os tiros mataram o diretor da escola e um zelador, deixando também 8 crianças e um policial ferido. Após se entregar à polícia, Brenda foi declarada culpada de 2 acusações de assassinato e assalto à mão armada, o que a rendeu uma sentença de 25 anos de prisão.
John Venables e Robert Thompson. Em 1993, um garotinho de 2 anos de idade, da cidade de Liverpool, Inglaterra, foi sequestrado e brutalmente torturado e deixado na linha do trem para ser dividido ao meio. Os culpados foram John Venables e Robert Thompson, 2 estudantes que estavam matando aula naquele fatídico dia. Eles tinham não mais do que 10 anos de idade. A população ficou chocada quando Venables e Thompson foram levados a julgamento e condenados a uma pena mínima de 8 anos de detenção, antes de serem liberados sobre pesadas restrições. Jess Pomeroy. Em março de 1874, uma garota de 10 anos de idade chamada Kate Keohane desapareceu no sul de Boston. Um mês depois, o corpo de uma garotinha de 4 anos de idade chamada Horace Millen foi encontrado em um pântano. Autoridades locais começaram a observar o adolescente Jess Pomeroy, que anteriormente havia sido condenado por atacar brutalmente outras crianças. Condenada até o fim de sua vida por assassinar Kate Keohane, Pomeroy entrou para a história como a pessoa mais jovem acusada de assassinato em 1º grau em Massachusetts. Ele iria passar o resto de sua vida confinado na solitária, mas acabou falecendo em 1932. Mary Bell. Durante o verão de 1968, a polícia local de Scottwood, Inglaterra, investigava um assassinato de 2 crianças, ambas mortas por estrangulamento. Em agosto, uma criança chamada Mary Bell e sua amiga Norman Joyce Bell foram acusadas de ambos os assassinatos. Embora a decisão tenha sido homicídio culposo, enquanto Norma foi absolvida, Mary foi condenada a 12 anos de prisão, com base na apelação de responsabilidade diminuída. Foi decidido que Mary tinha sintomas de psicopatia e que representavam uma ameaça incontrolável. Eric Harris e Dylan Klebold. Já vimos tiroteios em escolas, mas o orquestrado por esses 2 é de longe o mais perturbador. Em 1999, Eric Harris e Dylan Klebold, 2 adolescentes problemáticos de Columbine, Colorado, se preparavam para atacar a sociedade, por assim dizer. A dupla foi até a Columbine High School em 20 de abril, carregado de bombas caseiras e várias armas de fogo, onde mataram 13 pessoas e feriram outras 24. Após o massacre, Harris e Klebold cometeram simultaneamente suicídio, para que não fossem julgados. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal e fique por dentro sempre que lançarmos novos vídeos. Pessoal, até a próxima!